Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como estão todos? Vamos dar início aí à nossa palestra online de planejamento patrimonial da família. E hoje é o dia que eu vou explicar para você como evitar que os seus filhos passem pelo caro e doloroso processo de inventário. Como você vai impedir que o seu filho aí passe pelo caro, né, e doloroso processo de inventário. Eu quero te chamar a te trazer aqui comigo para você poder aprender isso com bastante detalhe, com bastante calma, com bastante clareza sobre tudo o que está envolvido nisso, principalmente no problema que as pessoas não fazem ideia que é o inventário, pois ele acaba, ele destrói, ele corrói o patrimônio aí de uma família. E é essa a nossa missão hoje aqui, é fazer com que as pessoas aprendam de uma vez por todas que elas não precisam passar pelo doloroso aí processo de inventário. Então, qual é a nossa missão aqui hoje? Como você vai impedir que os seus filhos empobreçam um dia por terem aí que passar por um processo de inventário? Como você vai impedir que eles empobreçam a não ter que passar aí pelo inventário, né? Seria melhor colocar dessa maneira, né? De antemão, eu quero te dizer o seguinte: fique comigo aqui até o final deste vídeo, hoje, da nossa live, que eu vou disponibilizar para você uma oportunidade realmente diferenciada. Mas é algo que, olha, eu tenho certeza que para você que está aqui em busca dessa informação, você vai realmente se agarrar na oportunidade que eu vou disponibilizar aqui no final, certo? Beleza? Então, fique comigo que daqui a pouquinho eu já vou te explicar, né, qual é essa oportunidade, que é a grande chance aí, né, que vamos disponibilizar aqui para vocês. Então, fique conosco até o final dessa palestra, que nós vamos aí disponibilizar uma oportunidade bacana, bem legal para você. Mas, faz o seguinte, o que a gente tem aqui para aprender hoje é denso, tá? A gente vai conversar hoje aqui, vai ser muito denso, muitas informações, de repente algo que você não está acostumado, algo que você nunca viu antes. Então, é muito importante que você tenha 100% aí de atenção, porque se bobear, se vacilar, se você olhar para o lado, a coisa foge aí do controle. Então, eu queria te pedir uma coisa: pega o teu celular, né? Eu sei que você vai botar aí para vibrar, né? Vira aí de cabeça para baixo. Por quê? Porque daqui a pouco vai entrar uma mensagem no WhatsApp, vai tocar, né? Você vai olhar, então, pronto. Perdeu aí a concentração. E aí é 2, 3 minutos só para poder voltar a se concentrar no que está fazendo. Então, foca aqui comigo e preste bastante atenção no que eu vou te falar. É para você que está... E para você aí, né? Mas antes disso, claro, quem estiver assistindo com o celular, paciência, não tem o que fazer. Mas se você puder, né, assistir no computador ou na televisão a nossa palestra, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora, se tiver só com o celular, não tem problema aí, assista com o celular, certo? E para você que está chegando agora, né, que ainda não me conhece, o meu nome é Márcio Rodrigo Pereira, eu sou advogado, professor, né, especialista em planejamento patrimonial e acessório da família, né? Nós temos escritórios na cidade de São Leopoldo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima. E eu faço parte aí do time Holding Brasil, né? E hoje, né, esse time Holding Brasil, que somos mais de 3.000 profissionais aí, estamos fazendo essa mesma palestra ao mesmo tempo. E se você ouviu aí falar, né, que tem essa mesma palestra ao mesmo tempo, não fica preocupado, tá? Será que é golpe? O que será que é isso? Teoria da conspiração? Blá, blá, blá. Não é nada disso. Nós decidimos parar a internet brasileira através de informação e fazer todo mundo junto ao mesmo tempo, um grande mutirão de comunicação com a população, mostrar para a população brasileira que não precisa ser assim, que eles não precisam passar aí pelo caro e doloroso processo de inventário. E isso que nós estamos fazendo aqui juntos. E eu tenho um orgulho aí muito grande de fazer parte desse timaço aí, que hoje são mais de 3.000 profissionais no Brasil inteiro, atuando com esse mesmo assunto, atuando aí com planejamento patrimonial da família, certo? Bom, pessoal, vamos aí
né, ao longo desse nosso encontro, nós vamos conversar bastante sobre como fazer para evitar o inventário. Que sistema é esse? Explicar detalhadamente para você como o sistema funciona, como vamos colocar isso a serviço da sua família, como você vai disponibilizar isso para que os seus filhos não tenham que passar aí pelo caro e doloroso processo de inventário. Como você vai fazer algo que até então só estava disponível aí para as famílias mais ricas, para as grandes fortunas, para os bilionários, milionários da sociedade, só para eles que estava disponível, porque na verdade era caro e só eles tinham dinheiro para pagar essas grandes bancas aí de advocacia para poder projetar este sistema para eles, né? Agora, graças à internet, você tem acesso a essa solução que vai ser dada aqui hoje. Graças à internet, né? Nós podemos fazer esse grande movimento de levar essa informação que, na verdade, você não precisa. Aliás, se tem uma coisa que você pode fazer agora, é até parar de assistir a nossa live, porque você não precisa disso, mas manter-se aqui para assistir. O que você vai assistir é o seu primeiro ato de amor pelo seu filho nessa direção. E sabe por quê? Porque é ele que vai precisar um dia e não você. Você não precisa, é ele que vai precisar. Você não tem problemas em relação a isso. É ele que há aí de agonizar. É ele aí, né, que vai sofrer com tudo isso, certo? Agora, você vai descobrir como fazer. E mais ainda, eu tenho um profundo respeito aí pelo tempo das pessoas. Eu trabalho demais, trabalho tão duro aí pra caramba, certo? E eu sei o quanto faz falta o tempo. Como o tempo é escasso para a gente. Então, eu tenho aí um profundo respeito, realmente, assim, um profundo respeito pelo tempo. E eu quero fazer o seguinte, antes de deixar você seguir aqui, eu quero ser muito honesto com você. Eu quero aferir se essa palestra faz ou não faz sentido para você. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, me diz o seguinte, né? Você tem filhos? Escreva no chat para nós aí, né? Se você tem filho, fala assim, ó, eu tenho. Escreva no chat aí, eu tenho filho, certo? Eu quero saber se as pessoas que estão me assistindo, né? Se elas têm alguém para quem deixar, se elas têm a pessoa aí para se preocupar ou não necessariamente. Não precisa ser filho, né? Um herdeiro, qualquer outra pessoa que você queira deixar algum patrimônio. Escreve no chat aí se você tem filho e se você tem essa preocupação com eles. Escreve para nós aí no chat, aí, coloca assim, eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo. Zé, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Certo? Bom, coloca no chat para nós aí se você tem essa preocupação e se você tem filho, certo? Escreve no chat. Se você tem algum patrimônio, olha só, aí não interessa se é uma mansão, se são 30, são 20, 50 imóveis, não interessa, ou se é só uma casinha, se é tudo que você tem na vida, é aquele bem. Eu não estou aqui te perguntando qual é o tamanho do seu patrimônio, eu não estou te perguntando se você tem muito ou tem pouco, se você é muito abastado, se você não tem quase nada, se você tem qualquer bem, qualquer patrimônio, pelo menos um patrimônio, né, um bem imóvel. Escreva aí, sim, eu tenho. Escreva no chat aí para nós, certo? Outra pergunta que eu quero te fazer aí, né? Você deu um duro danado aí para ganhar isso? Escreva para nós aí no chat. Escreva para nós aí no chat se você aí deu um duro danado aí para conseguir. Deixa eu dar uma olhada aqui a resposta. Júlio Rodrigues, sim, patrimônio tenho. Edilides, sim, eu tenho. Legal, bacana. Boa noite aí, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Né? Estamos aí iniciando a nossa live aí de planejamento patrimonial. Bom, se você deu um duro, escreva para nós aí no chat, né? Se você deu realmente um duro para conquistar. Porque sabe por que eu faço a pergunta? Porque às vezes tem gente que ganhou dinheiro fácil aí, que teve tudo fácil, ou herdou, né? E aí vive de renda. Então essas pessoas talvez não tenham grande interesse no que eu tenho para dizer aqui. Agora, se o que você tem é fruto de muito esforço, muito suor, né? Muita renúncia, escreva aqui no chat, né? Para mim, se
é o seu caso, ok? E por fim, eu quero perguntar aqui o seguinte: se você trabalhou mais do que devia, escreva no chat aí se você trabalhou mais do que você precisa, né? E sabe por que é isso? Veja, a gente trabalha, dá um duro danado para viver. Mas não é só para viver. A gente trabalha para produzir além do que a gente precisa para viver, para poder deixar algo de sobra para os nossos filhos, para deixar um pouco mais para quem vem depois, para tentar deixar a vida deles um pouco mais tranquila para quem vem atrás da gente, para deixar para aqueles que a gente ama não passe aí pela dureza, né, que todos nós já passamos. Se esse é o seu caso, escreva no chat aí, sim. Coloca para nós aí no chat, certo? E agora, né, eu quero fazer aí também uma última pergunta. Última pergunta. Você, assim como eu, te dá um nó na garganta pensar que depois desse trabalho todo, o Estado, aí, né, o sistema vai ficar com grande parte disso. E se isso te incomoda, escreve sim aí no chat. Pensar que você trabalhou feito burro, trabalhou muito, muito, mas muito, né? Que você, mais que você precisava, né? Quantas vezes renunciou aí o momento para estar com a sua família para poder gerar mais patrimônio? E hoje esse patrimônio pode ir grande parte dele para o Estado. Se isso te incomoda, eu quero que você diga para mim assim: sim, isso me incomoda. Coloca no chat para nós aí, por favor, se isso te incomoda. Ó, Douglas aqui, sim. Adquirido ao longo de uma carreira, Júlio Rodrigues, perfeito. Iva, perfeito. Bom, vamos lá, olha só, pessoal, né? Veja bem. É o seguinte, para você, né? Para você que respondeu a essas perguntas que eu fiz, se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas perguntas, fique aqui, tá? Pois eu vou primeiro falar com quem respondeu não. Quem respondeu não para 3 ou mais dessas perguntas, talvez não precise estar aqui. Vai gastar tempo à toa, ok? Pô, você não tem patrimônio, não tem filho, não deu um duro danado para ganhar, né? Não renunciou. Então não é o seu caso, né? Ou talvez não seja legal, aí vai perder tempo aqui à toa. Eu não quero roubar o seu tempo, de coração mesmo. Agora, se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas perguntas, eu vou te dizer uma coisa. Não desligue, não saia dessa live por nada nesse mundo. Sabe por quê? Porque isso significa que essa live, essa palestra de hoje aqui, essa palestra sim, é mais do que faz sentido para você. Ela é determinante para você. Na verdade, não para você, mas para os seus filhos. Pois o que eu vou te falar hoje nessa palestra é a coisa mais importante da face da Terra. Então, essa palestra, sim, é para você. Bom, vamos nessa, vamos começar agora. Eu vou começar aqui explicando detalhadamente isso, como funciona. Como eu havia prometido, hoje eu vou abrir a caixa preta do inventário. Ela está aqui, né? Falar o que tem na caixa preta. É o que eu vou fazer agora. Aqui, lembra que eu prometi? Caixa preta do inventário. Então, vou abrir aqui e eu já vou tirar aqui o quê? Olha que bacana, gente. Quanto custa o inventário? Quanto? Eu já vou contar. Eu vou contar também aqui, ó, quem é que ganha com o inventário? Quem é que ganha com o inventário, né? E aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, é só vender um dos bens, né, para pagar o inventário. Gente, isso chega a me dar um nó na cara, me dá asco. Sabe por quê? Porque, poxa, o cara que fala isso, talvez ele não suou junto contigo lá para falar uma bobagem dessa, certo? Então, isso aqui já me irrita profundamente. E aí, né, o que os milionários fazem para evitar o tal aí do caro e doloroso processo de inventário? Eu vou deixar aqui já abertinho, né? Mas, como eu falei, nós iríamos abrir, e já abrimos aí a caixa preta do inventário. Eu vou colocar aqui, pessoal, alguns slides para que a gente já possa aí, eu vou mostrando para vocês como tudo funciona, e eu tenho aqui uma história para contar, que não é uma história muito legal, né? Então, vou passar aqui já alguns slides para que vocês possam entender um pouquinho aí. Eu quero contar para vocês o caso do José, né? Que um dia me procurou aí para fazer o tal do caro e doloroso processo de inventário. Bom,
Ao invés aí de receber a herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social, se você não souber o que eu tenho para te falar hoje aqui. E eu vou contar para vocês aqui o caso aí do José, né, que me procurou aqui no escritório, né, os pais deles aí vieram a óbito, né, e eu particularmente, eu prefiro fazer aí um divórcio de alguém do que fazer o inventário, pois no divórcio é a vontade das pessoas, já no inventário não se fala em vontade, pois o pior aconteceu, né? E o pior é esse motivo que eu estou aqui, por isso que hoje eu estou junto aí com o time Holding Brasil apresentando, né, esse sistema que eu já vou explicar. Então, veja bem, olha a tristeza que é isso. As famílias brasileiras, elas não têm noção. Nós, do time Holding Brasil, costumamos dizer que o inventário ele é o inimigo número 1 da família brasileira. Então, hoje, eu e o nosso time do Holding Brasil, estamos aí mais de 3 mil profissionais fazendo essa palestra e trazendo essa informação, porque as pessoas só descobrem o quanto é caro o processo de inventário quando a pior acontece. Caso agora que eu vou contar para vocês aqui do José, certo? Vamos lá. Que Maria e João, né, eram casados e Maria veio a óbito, depois João veio a óbito, certo? E aí, o que aconteceu? José, muita gente não sabe. Quando os pais falecem, né, por mais que tenha apenas um filho, né, tem que ser realizado aí o processo de inventário. Bom, José me procurou para fazer o quê? O inventário. Isso mesmo, José me procurou para fazer aí o seu processo de inventário. Bom, e aí, pessoal, a gente começa a falar desses valores, desses absurdos, certo? Olha, o imóvel aí que os pais de José compraram à época, aí, há 20 anos atrás, num bairro aqui, né, um bairro mais AA aqui da minha cidade, pagaram à época R$200 mil. Hoje, aí, com esse boom imobiliário, o que aconteceu? Este imóvel foi valorizado aí em R$1.200.000. E agora eu vou apresentar para vocês as despesas do processo de inventário. Bom, ele começa o seguinte: aqui no estado do Rio Grande do Sul, a alíquota ela é progressiva, ela vai de 3% a 6%. O que acontece? Até 1.200.000 quebrado é 5%. Passou disso, ele vai para o valor aí de 6%. No caso aqui do José, este imposto, ele foi 5%. Bom, só que 5% de 1.200.000, nós estamos falando de R$60 mil. Agora, vamos trazer os honorários de advogado, né? A média aqui é de 5% a 10%. Então, mais R$60 mil. Cartório, R$5 mil. Certidões, mais R$3 mil. Registro de imóveis, R$6 mil. O total, R$134 mil. O que acontece aqui? O que acontece, tá? O que acontece? O José, ele não tinha esse dinheiro. E aí, o que ele teve que fazer, gente? O que ele teve que fazer? Vender o imóvel. Agora, nós sabemos que para vender um imóvel em inventário, ninguém vai comprar e pagar o que vale. Vai ter um deságio. E foi o que aconteceu. O que eu estou contando para vocês é um caso real. É claro que os nomes aqui são fictícios, mas aconteceu isso. Então, José teve que vender o seu único imóvel. Olha que triste isso, né? Era o único bem da família. Ele não teve condições, então ele teve que vender. E aí, gente, um deságio de 20%. Quando a gente fala um deságio de 20%, sobre 1.200.000, R$960 mil. Foi este o valor, né, que José recebeu. Agora, essa diferença aqui, menos o valor que os pais pagaram, vai gerar um ganho de capital aí. E nesse ganho de capital tem que pagar imposto de renda, declaração de imposto de renda. Então, José teve mais um gasto do equivalente aí a R$114 mil. Vamos retomar as nossas contas, gente. Olha que absurdo. Impostos, 60 mil, honorários, 60 mil, cartório 5, registro, né? Total dos gastos.
248 mil reais. Agora você tira 960. Sabe quanto sobrou para José? 712. Gente, José, óbvio que teve que mudar de endereço. Ele não conseguiu comprar nada no seu bairro, o bairro qual ele vivia, com este valor. Exatamente isso. Ele não conseguiu. Logo, ele teve que se mudar. José foi rebaixado de classe social. Tá? José foi rebaixado de classe social. Mas não precisa ser assim. Não precisa. E eu vou te explicar como resolver. Tá? Eu vou te explicar. Olha, isso tudo, gente, é triste. É muito triste, certo? Muito triste isso. Agora, a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam sim fazer o inventário. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra, certo? Essa é a ideia maravilhosa, né? É este que existe um sistema de evitar isso. E como que nós vamos fazer isso, né? Realizando aí uma mudança de paradigma na sua vida. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Calma, que eu já te explico. Não fica nervoso aí, né? Calma que tem solução, certo? Bom, vamos lá. E como se faz isso? Gente, se faz isso por meio de uma empresa que não faz nada, certo? Veja só, muito louco isso, né? É por meio de uma empresa que não faz nada, ela não vai apertar um parafuso, ela não vai bater um prego, ela não vai fazer nada. Essa empresa vai guardar o patrimônio da família e tudo que ela vai fazer ali, né? Ela vai realizar atividade nenhuma. E eu posso usar, daí aquela pergunta, mas Márcio, eu tenho uma empresa lá, né, que eu já usava, eu tinha lá um posto de gasolina, né? Eu posso usar isso? Não faça isso. Não envolva todo o seu patrimônio, não envolva o seu patrimônio com algo aí que pode ter algum risco. Porque toda atividade econômica da vida é de risco. Pô, Márcio, mas gasolina pois é caro pra caramba, eu sei, né? Vamos imaginar aí que tem uma greve aí de caminhoneiros e você quebre. Então, esquece isso. Me escuta, vem comigo, me escuta. Será que você já ouviu uma situação dessas aí? Com certeza, né? E eu quero dizer o seguinte, que toda atividade econômica, né, por natureza, é uma atividade de risco. Então, não vai misturar aí os seus bens, né, com atividade de risco. Não faça isso. Vai botar dentro aí da empresa que está autorizada pela lei a existir, sem fazer nada. E aí, o que você vai fazer hoje? Olha só, tá? Preste atenção aqui no nosso slide. Nós vamos pegar este bem e vamos colocar, imagine como se fosse um grande cofre. E vamos colocar este bem dentro deste grande cofre, certo? E aí, veja bem, ao colocar estes bens dentro deste cofre, né, ele vai estar protegido contra tudo e contra todos. Você vai pegar esse imóvel, colocou ele lá dentro, né? E como é que vai funcionar? É uma empresa, como se fosse aí, essa empresa como se fosse um grande cofre. Então, você pega esse imóvel, coloca dentro de um cofre. A diferença é que esse é um cofre que ele não existe, né? Não tem como colocar, certo? Mas vamos aí usar essa metáfora aí, né, para guardar esse imóvel, porque o imóvel você não consegue guardar, né, bens imóveis dentro do quarto. Mas ali nesse cofre, que é uma empresa, você consegue guardar o imóvel lá dentro da propriedade dele, certo? E aí, o que você vai fazer? Qual é o seu próximo passo? A partir de agora, já não é mais o ser humano que é o dono do imóvel. O dono do imóvel é o cofre. E o ser humano, ele é o dono do quê? Da chave do cofre. Ele é o dono da chave. E é assim que funciona. E ele é o dono da chave. Ok? Ó, veja bem. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a chave do cofre e ele vai botar a chave do cofre em nome do quê? Dos seus filhos, certo? Ele vai colocar só em nome dos seus filhos. Mas é uma forma de colocar de uma maneira virtual, de uma maneira meramente burocrática, de papel. Ela não gera efeitos na prática, tá? Tá vendo aqui, ó? Nós vamos criar uma barreira que os filhos não terão acesso a este cofre, certo? Bom, mas como fica? Na prática, né?
não gera efeitos de verdade. O pai continua com o poder sobre tudo. Ele pode fazer o que ele quiser com aquele bem imóvel. Ele pode doar, ele pode vender, ele pode alugar, ele pode tudo. E não precisa pedir permissão para os filhos para isso. Ele continua tendo o absoluto poder sobre tudo que diz respeito aí a esse imóvel. A diferença é que esse sistema, ele cria, né, essa barreira que eu acabei de mostrar, que está no slide aqui, que impede que os filhos venham a ter algum poder. Os filhos, eles não vão ter poder nenhum sobre esse imóvel, certo? Só quem vai ter poder são os pais. A diferença é, o dia que essa pessoa não estiver mais na relação, né, os filhos, eles já serão os titulares da chave do cofre. Eles já são as pessoas que comandam o cofre o dia que o pai vier a faltar, certo? E aí a coisa acontece, certo? Olha a chavezinha aqui, agora a coisa aconteceu e eles passam aí ter a chave desse cofre. O sistema, pessoal, é muito bacana. A gente chama de sistema de gatilho, porque ele é um sistema de gatilho, porque ele fica esquematizado e preparado para no dia que a pessoa falece, ele, pumba, dispara. E a propriedade já segue para os filhos, sem precisar fazer o inventário, sem precisar da decisão do juiz, sem precisar de cartório, sem precisar de certidões, sem precisar de quê? De advogado e sem pagar nenhum custo do inventário. Mas, afinal, isso tem custo? Olha, gente, lógico que tem custo, óbvio que tem custo, porém, muito, muito menor. E nós vamos entender que custos são esses, afinal de contas, né? Vamos lá. Esse é o sistema. Ele tem uma economia que é uma economia tributária, mas muito, muito grande. Veja só. Lembra do inventário? Olha só os custos. Eu vou retomar aqui, pessoal. Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação, tá? Comparação deste sistema com o inventário. Despesas do inventário e a despesa da cofre. Impostos. Lembra que eu falei lá 60 mil reais? Aqui vai ser apenas 6 mil reais, porque aí era 200 mil reais o valor da aquisição, o valor original. No Rio Grande do Sul é progressiva a alíquota, vai de 3% a 6%, vai se cobrar 3%. Então, vai ser apenas 6 mil reais. Advogados, lembra que eu falei lá dos honorários? 60 mil, aqui vai custar apenas 30 mil reais. Agora, cartórios de notas, lembra que eu disse lá? 5 mil reais, aqui é zero. Isso mesmo, zero. Certidões, lembra que eu falei? 3 mil reais, aqui é zero. E registro de imóveis era 6 mil reais, porque geralmente o registro de imóvel cobra 0,5% do valor do imóvel. Então, o imóvel que era 1.200.000, ficou 6 mil, aqui o imóvel 200 mil ficou apenas R$1.000. Vocês entendem agora por que cartório, advogados, né? Eles, Estado, não querem que vocês saibam desse sistema? É por isso que nós estamos aqui, para mostrar esse sistema para a família brasileira, ok? E aí, pessoal, ganho de capital. Ganho de capital teve 114 mil. Aqui é zero. Por que é zero? Porque não precisa vender o bem. José poderia continuar morando muito bem lá na sua casa, sem nenhum problema. E agora aí, deságio da venda, 240 mil. Lembra que era 200? Aqui não tem deságio, porque não há necessidade de efetuar a venda. E aí, sabe quanto foi o gasto aqui? Somando o deságio todo, 488 mil, certo? E aí, 37 mil reais. Eu vou deixar aqui esses números para vocês, continuar falando aqui, mas eu vou deixar para vocês enxergarem essa diferença. Era 488, certo? Olha, esses são os custos aí deste mesmo inventário. Claro que eu estou colocando aqui o deságio, né? Dessa mesma família. Agora, se ela adota esse sistema aí, veja quanto ela passa a gastar. Gente, é fantástico aqui essa diferença. É fantástico, demais, é demais. O gasto que essa família teria, ela teria de 37 mil reais. Este seria o gasto dessa família, porque tudo muda. Muda tudo, 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 tudo. É como está aqui, eu estou deixando aqui na tela para vocês darem uma olhada. Claro que aqui eu calculei o valor do deságio, né? Porque a gente tem que colocar, foi avaliado lá em 1.200.000.
Então, se foi avaliado em 1.200.000, óbvio que a gente tem que tirar ali, porque houve essa perda, né? Houve esse deságio, houve a perda patrimonial do valor, né? Gente, e aí aquela velha pergunta, certo? Então, tem essa diferença. Gente, isso aqui não é mágica. Isso aqui é conta que não é ensinado na faculdade e que muitos advogados, infelizmente, estão aprendendo só agora. E veja o total de gastos que tem esta holding familiar, dessa família. Olha isso, veja bem, de 488 para 37 mil. Essa é uma diferença financeira que vamos analisar melhor essa diferença. Vamos entender mais sobre essa diferença, porque isso não é só matemática, não é só número. Veja só, a diferença financeira, ela chega a 451 mil reais, a menos com esse sistema. Ok? Essa é a diferença de gasto de um sistema para o outro. Alguém pode dizer, o governo rouba a gente com isso aí. Gente, é um sistema que existe, né? E as pessoas não querem que as famílias brasileiras saibam disso, né? Qualquer governo aí, todo sistema aí está usurpado, né? E não é só com você, é com todo mundo, né? Então, vamos tirar aí os nossos filhos, né, o seu filho, deste problemão. E veja, nesse sistema, além da diferença financeira, a matemática sendo uma economia gigante. Né? A principal diferença que eu vejo aqui é o fato, né, de perda patrimonial zero. Zero, 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 isso mesmo. Né? Márcio, mas você vai dizer, mas tem que pagar os 37 mil. Olha, gente, 37 mil e perder 400 e poucos mil, quase 500 mil reais, é muita diferença, né? Vai dizer, mas não tem essa diferença. Gente, absurdo, tem essa diferença. Porque a gente vai trabalhar o quê? De 200 mil em vez de 1.200.000 reais, certo? Um bairro bom aqui na cidade, que eu falei, né? Este valor aí para você poder comprar em terreno em uma simples casa. Agora, esse sistema, gente, tem uma diferença grande. Ele cabe no bolso. Né? Esse sistema, você pode pagar ele parcelado, e sabe por quê? Porque esse cara dessa família aí, né, da família do José, que morava neste bairro, o carro dele aí já custava mais de 37. O carro dele é bem mais caro que isso. Então, cabe esse sistema, cabe no seu bolso, cabe no bolso dele. Dá para a família fazer aí, né? Qualquer coisa aí, se tiver um bem imóvel aí, né? Então, vejam bem, os custos é 90%, perda patrimonial é zero, e a montagem do sistema aí cabe no seu bolso, né? E isso pode, Márcio, isso é lícito? O que é isso, né? Já vou dar seguimento aí, vou explicar direitinho o que é tudo isso, certo? Bom, qualquer família que tenha qualquer bem imóvel consegue fazer esse sistema. Isso cabe no bolso de qualquer um, a não ser da pessoa muito pobre, que infelizmente ela não tem, né, nenhum patrimônio, então ela nem é interessada nisso aqui. Mas, mesmo aí, para a classe média alta, isso não é só para milionários ou bilionários. Mas, Márcio, eu tenho aí 2 imóveis, 3 imóveis, será que isso é para mim? Caramba, claro que sim, é óbvio que é para você. Você precisa disso. Aliás, não, né? Você não precisa. Quem precisa são os seus filhos. São os seus filhos que precisam disso. E aí, veja, afinal de contas, que sistema é esse, né? Eu já dei aqui alguns spoilers, né? Você entendeu o que você precisa, né? Por que você precisa entender como se faz isso? Para isso acontecer, para isso se materializar, né? Que sistema é esse? Este é o sistema de holding familiar. Este é o sistema de holding familiar. Este é o sistema que eu apresentei ali naqueles valores, né? Que ele custava aí o valor de 37 mil reais para aquela família. Márcio, nunca ouvi, não comi, eu só ouço falar, mas tem gente aí que conhecia, tem gente aí que sabe muito bem, e eu já vou falar dessas pessoas que conheciam esse sistema. Esse é o sistema que a gente chama aí de holding familiar. Eu não sei se você ouviu falar, talvez você já tenha ouvido falar o que é uma holding familiar. Pode ser que você tenha ouvido ou não. E isso, né? Porque me segue nas redes sociais aí, já ouviu falar.
né? Eu posto vídeo diário, tanto no canal do TikTok, no YouTube, no Instagram, falando sobre isso, né? E para você aí que está nos assistindo, né? Dê o seu like aí, comente, entre aí no nosso canal do YouTube, né? Clique lá, faça o seu comentário, participe, porque nós trazemos informações diariamente sobre este tema maravilhoso aí, que é um tema que vai livrar a família brasileira de passar pelo caro e doloroso processo de inventário, né? Bom, eu expliquei como ela funciona e para que ela vai servir, né? Ela vai servir para acabar com a vida aí, o inventário vai acabar aí com a vida dos seus filhos. Ele vai empobrecer os seus filhos, certo? E para isso que o sistema ele vai livrar os seus filhos de passarem, né, pelo caro e doloroso processo de inventário. A holding familiar, Márcio, o que é? Então, é uma empresa? Não é uma simples empresa, é um sistema. Pode ser um sistema mais simples, pode ser uma empresa aí, um sistema que pode ter uma célula, duas células, né? Pode ter muitas, não importa. A complexidade vai variar de acordo com a complexidade do patrimônio da família. Se o patrimônio da família for um patrimônio simples, vai ser mais complexo. O que você precisa entender é que esse sistema é para você e que esse sistema cabe no seu bolso, que esse sistema antes só estava à disposição dos milionários, dos bilionários, né? Que esse sistema não é um jeitinho, certo? Aliás, tudo aqui que você pode botar no jornal, o que você fez, você pode gritar aos quatro ventos, porque não é nada escondidinho, não. Não tem malandragem aqui, não tem sacanagem, nada. Não pode ser. E sabe por que não pode ser? Porque a gente está... Certo? A gente está aqui, pessoal, lidando, né? A gente está lidando aqui, não são só com escritura, com certidões imobiliárias. O que a gente está lidando aqui é com cada gota de suor que escorreu da testa de uma família, uma vida inteira. É o resultado de cada minuto de trabalho, é o resultado de cada hora sem dormir, é o resultado de cada dia que você saiu de casa, e o seu filho estava lá dormindo, e você voltou tarde já, e ele já estava dormindo de novo. Então, não é brincadeira. O que está lidando aqui é muito sério, gente. É por ser muito sério que não dá para ser um negócio com uma tesezinha. Não tem que ser um negócio aí, assim, que seja... Tem que ser um negócio exatamente dentro da lei, que a Receita Federal possa olhar isso e falar assim, está tudo bem, está tudo ok, porque é um negócio feito às escancas, que você possa dar publicidade. Aliás, gente, todos os atos que são públicos vão para os órgãos públicos, entenderam? Então, tudo aqui é feito de maneira que você não precisa esconder nada, muito pelo contrário. E aí, se você talvez tenha alguma dúvida da licitude, se você acha que isso tem problema, né, e para que serve isso realmente, e que isso realmente evita o inventário, eu vou te dar alguns exemplos. Eu faço questão de te dar aí alguns exemplos nos slides dos milionários, bilionários aí. Eu vou voltar e vou te mostrar aí. E aí eu espero aí que vocês conheçam alguns aí, que eu vou passar aqui, alguns bilionários que a sua família não passou por isso. Roberto Civita. Patrimônio de 5 bilhões, né? O governo de São Paulo ia arrecadar nada mais, nada menos que 400 milhões. Agora, pode dar um Google lá, não teve inventário. Por quê? Porque ele tinha o sistema de holding familiar. Vamos pegar mais um? José de Alencar. José de Alencar, ele foi vice-presidente, né? Agora, ele é dono da Coteminas, era o dono, né? Patrimônio de 9 bilhões, e aí a pergunta, será que algum mineiro aí ouviu falar, né? Por um acaso, ouviu falar que houve inventário da família José de Alencar? Óbvio que não ouviu. Por quê? Porque não teve. Porque ele tinha o sistema. Norberto Odebrecht, fundador aí da Odebrecht, patrimônio de 14, é o que dizem, né, pessoal, que era 14 bilhões. Dizem que será que era declarado, mas se fala em mais de 100 bilhões, o patrimônio de Norberto Odebrecht, se fala em mais de 100 bilhões, tá? Mas igual, se fosse aqui os 14 bilhões declarado, o governo da Bahia ia receber aí 1 bilhão e lá vai pedrada, né? Agora, pode perguntar aí se algum baiano ouviu falar
desse inventário. Sabe por que não ouviram falar? Porque não teve. Vamos lá, Antônio Emílio de Moraes, paulista e também, perguntas dele, não teve. E aí, claro, Roberto Marinho, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, também, 29 bilhões, certo? Então, é outro aí que também não se ouve falar sobre isso, certo? Bom, e aí aquela pergunta, qual o melhor momento para fazer a minha holding familiar, né? Qual é o melhor momento? Aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, aqui eu começo a ter aí uma sensação maravilhosa de dever cumprido, né? Pois eu já trouxe aqui bastante informações para vocês. Até mesmo porque eu não posso vender nada aqui na internet, né? O Código de Ética da Ordem me proíbe de trazer, de vender alguma coisa, mas trazer informações como eu fiz, agora não tem problemas, né? Eu não estou aqui, né, como professor aí vendendo cursinho, né, vendendo curso, eu estou aqui como advogado, trazendo o quê? Informação, gerando informação para as pessoas. A minha missão aqui é levar essa informação para qualquer um, para que os seus herdeiros, para os seus filhos, não tenham que passar pelo caro e doloroso processo de inventário. Bem, pessoal, nós temos aqui agora, que eu vou falar, 3 grupos de pessoas que se dividem da seguinte forma, certo? Eu vou começar aí pelo primeiro grupo, que é o dos ignorantes. Ai, Márcio, ignorante, né? Com todo o perdão da palavra, porque é pesada, né? Falar de ignorante. Isso é pesado, mas o ignorante, né? Não é aquele do ponto de vista da pessoa turrona, da pessoa bronca, não. É o ignorante, é aquele que ignora, às vezes, até a existência aí do problema, né? Coitados que ainda não abordamos, é aquele que nem sabe, não conhece e não teve a oportunidade de estar aqui com a gente. E nem sabe o problema que é o inventário. E vai seguir no sistema tradicional, doação de bens em vida, testamento, que vai deixar os herdeiros aí com a bronca do inventário, né? E a doação, né? Por que a doação é ruim? Eu falei nos vídeos, inclusive, teve gente que me questionou, vou explicar aqui. Doação, a pessoa perde a liberdade do poder de vender esse bem quando quiser, pois fica à mercê da assinatura de filhos, genros e noras, entre outras coisas. Você imagina você fazer a doação e aí aparece uma oportunidade bacana, uma oportunidade legal, né? Uma baita oportunidade, o famoso negócio da China, e você não pode, porque vai ter que depender da assinatura de genros e noras. Quebra meu galho, né? Então, já está aí. Primeiro você perde a liberdade e vai aí depender, né, de terceiros para que possa ter, poder fazer alguma coisa. Até porque não tem como fazer, é difícil, viu, pessoal? Tem como fazer, mas olha, muito difícil e vai depender da assinatura de muita gente. Tem gente que é o ignorante aí que vai ficar no testamento. Testamento, gente, ele é um instituto obsoleto, antigo e ultrapassado, quase em desuso, pois não é eficaz. Testamento, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O testamento é um negócio muito bom em filme de Hollywood, né? Ou nas novelas. O testamento, ele não impede aí a abertura do inventário. E para que vocês tenham uma ideia, nós temos inventário aí que ainda não terminou, do Gugu, do Chico Anísio, que esse ano está completando já 11, agora em março completa 11 anos, né? Uma série, Marcos Paulo, gente. Então, e esqueçam o testamento, porque o testamento, além de levar anos atrás de discórdia na família, é muito caro. As estatísticas estão aí. Procurem aí, né? Dão um Google e procurem aí testamento de famosos, para vocês terem uma ideia, certo? E por fim, aí, e último, né? A forma que os ignorantes adotam é o seguro de vida. Gente, eu não estou falando mal do seguro de vida, inclusive o seguro de vida deve ir para a família. Ocorre que quem vai acabar recebendo parte desse seguro aí é o governo, né? E outros que não fizeram nada pela sua família. Então, para mim, quem adota o seguro de vida como forma de planejamento patrimonial está botando dinheiro fora, pois isso não é planejar nada. Boa noite. Já vamos responder aí. Tem umas perguntas que nós já vamos responder, tá bom, pessoal? Bom, e aí nós temos aí um segundo grupo, que são os procrastinadores. Lógico que você sabe o que o procrastinador aí vai fazer, né? É aquele cara que deixa tudo para depois. É óbvio que você não é um dos procrastinadores. Imagina, você está aqui já há 45 minutos comigo, né? E você não é procrastinador. Você que está aqui comigo assistindo não é procrastinador.
Por que você está aqui agora, na verdade, né? É que eu quero falar para você, né, que é procrastinador, né? Como é que funcionam os procrastinadores? Né? É o seguinte, normalmente são aqueles que têm problemas aí com seus filhos, que não têm um bom relacionamento com eles, né? Que se distanciam, e até os que não amam. Infelizmente, pessoal, tem gente que não ama os filhos, tá? Acredite, estou advogando aqui há bastante tempo e eu sei como funciona, né? E que as pessoas aí do segundo grupo ainda vão enfrentar uma série de coisas. O procrastinador, ele tem aquela ideia assim, ó. Às vezes ele nem fala para o filho da solução, mas ele tem aquela ideia, né? Aquela ideia patética. Meus filhos que se virem depois. Gente, se meus filhos se virem, viu o que aconteceu com o José? O José ele mudou de classe social. Ele tinha um patrimônio que foi avaliado em 1.200.000, que acabou recebendo 700 mil. Então, esse é o procrastinador que vai lavar as mãos. Ele vai dizer, dane-se. Esse é o procrastinador. O procrastinador me dá asco, tá? Pode resolver, não resolve, o procrastinador me irrita. Ele me irrita, certo? E tem mais um detalhe, o ITCMD ele vai aumentar, sabe? E aquele que vai deixar para depois vai pensar assim, vou deixar o problema. Vai ser o problema do seu filho, né? Que eu sei que não, você que está assistindo não é o seu caso. Você que está assistindo aqui a palestra com a gente, não é o seu caso, né? Eu sei que você que está aqui não é procrastinador, pois eles são pessoas que não pensam nesse baita problema, que vão deixar aí para os seus filhos. Os procrastinadores são aqueles que dizem aos meus filhos que se virem para resolver essas coisas depois. Gente, e nós aí, o governo atual já comentou que vai ter aumento do ITCMD. É certo que vai aumentar. E eu vou explicar para vocês que eles têm facilidade para fazer isso. Eu vou explicar aqui para vocês a facilidade que eles têm de fazer isso. Vou passar alguns slides aqui. Tá? Veja bem, o que acontece, né? Diante do risco aí, da certeza, né? Uma certeza que o ITCMD ele vai aumentar. A competência é do Senado, certo? O imposto previsto aí no inciso 1 são as alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Atualmente, a alíquota máxima é 8, né? Em alguns estados é 4, e aqui no Rio Grande do Sul é de 3 a 6, né? Mas a maioria dos estados aí é 8. Tem uma proposta aí, uma proposta do CONFAS. Tem uma proposta aí do CONFAS, tá? Que ele quer aumentar, né? O que é o CONFAS aí? É o conselho aí fazendário. Ele quer aumentar de 8% para 20%. E não é só isso, tá? Existe uma proposta também aí do senador Cid Gomes, uma PEC 96, de 2015, tá? De 2015, que tem uma ideia aí de aumentar para 27,5%, né? Sobre grandes fortunas. Mas, vamos lá. O projeto de resolução no Senado, como é que funciona? Quem os senadores representam? Gente, os senadores representam quem? O Estado. Os senadores representam quem? O Estado. E nós temos hoje 81 senadores, né? Agora, o que precisa para aprovar isso? Aprovar a maioria simples. Nós temos 81 senadores. Se nós tivermos 41 senadores reunidos e 21 votar a favor, vai ter o aumento do ITCMD. Agora, o primeiro argumento é muito fácil. O Brasil é um dos países que menos tributa impostos. Gente, é verdade o que eu estou falando, tá? Parece coisa de outro mundo, mas o imposto aqui no Brasil, ele é um dos menores do mundo, e eu vou mostrar os slides aqui para você ter ideia disso, certo? O segundo argumento é fácil. Os impostos sobre herança é um tributo que ele penaliza só os mais abastados, acamados. Gente, não! Quem tem dinheiro, quem é milionário, bilionário, esses camaradas todos têm rojo. Então, eles não estão preocupados com esse aumento, porque o patrimônio deles já está dentro da rojo. Então, eles não estão preocupados com isso. Isso aqui é balela, é conversa fiada. Agora, vou falar para vocês aqui os impostos, porque o Brasil é, de fato, um dos países que menos cobra. Na França é 60%, Japão 55%, Alemanha 50%, Suíça 50%, Inglaterra 40%, Estados Unidos 40%, Chile, nosso vizinho, isso mesmo, Chile, o nosso vizinho, ele cobra 25%.
E o Brasil, como eu falei, é um dos menores, um dos que menos cobra. O Brasil cobra 8% do ITCMD. Isso mesmo. E isso vai aumentar. O governo atual, aí, para quem acompanhou algumas entrevistas do atual ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, falou que vai aumentar. Falou que já vai trabalhar em cima disso, certo? Então, e quando isso deve acontecer? Ninguém sabe. Quem são os interessados em impedir? Ninguém, porque os poderosos, como eu já disse, eles têm holding. Meu conselho, não espere seus filhos. Seus filhos vão pagar o preço, vão pagar aí o preço do caro aumento que nós teremos do ITCMD. Ele vai aumentar para 20. Então, né, não se permita cair no colo do grupo dos procrastinadores. E aí agora eu quero falar para você que existe o terceiro, você que é do terceiro grupo, isso mesmo, é um grupo que eu rendo aqui as minhas homenagens, que é o que eu chamo de grupo dos resolvedores, que é a pessoa que pegou essa informação aqui e vai fazer sua holding familiar, vai buscar um profissional para fazer, né, a holding da família dela, de hoje para amanhã, né? Por quê? Porque eu não sei quando pode piorar, então eu não sei quando pode aumentar o imposto da herança. Talvez você possa dar um Google aí e me dizer, por um acaso, agora se não aumentou, né? Sabe, agora, a possibilidade disso acontecer é grande, ela é enorme e vai acontecer. Eu posso colocar a coisa aqui da seguinte forma, vai acontecer, eu só não sei exatamente quando. Então, não caia no grupo dos procrastinadores, entre para o grupo dos resolvedores, faça isso pelos seus filhos, faça isso pelos seus filhos para ontem, crie essa mudança de paradigma para ontem. E aí, tem algumas pessoas que estão, até colocaram aqui no chat aqui para mim, né? Ai, Márcio, eu quero, como é que faz? Calma, gente. Lá no começo da palestra, eu falei para você o seguinte: se você ficasse comigo aqui, eu ia criar uma oportunidade para as pessoas que estão aqui, que é exatamente para beneficiar o grupo do quê? Dos resolvedores. Eu não posso, né, e nem vou criar aqui um espaço para vender nada. Não pode. Isso não é permitido, tá? O OAB me proíbe em relação a isso, tá? Mas eu quero te dar um incentivo para as pessoas que são resolvedores. Primeiro, como funciona esse serviço aí de holding familiar, beleza? Legal. Olha só, como é que se faz? Eu vou chegar no escritório de um profissional para fazer isso. E ele vai lá, mas e aí, beleza, faça aqui sua holding, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Se você encontrar alguém que seja assim, corre, porque não faz ideia de como faz e de que maneira, como se organiza uma holding familiar. A holding familiar ela começa por uma sessão de viabilidade. Você que está aqui comigo há 53 minutos me ouvindo, tudo sobre holding familiar. Você não precisa mais sentar na frente de um profissional para ficar escutando ele falar sobre os benefícios da holding familiar. Você já sabe, você já entende, você já tem toda a informação que você precisa. Você não precisa mais de informação sobre holding familiar. Você precisa de ação. E a primeira ação a ser tomada não é do profissional, ela é sua. A sessão de viabilidade é o seu momento, é o momento para você ser ouvido, é o momento para você dizer, olha, a minha estrutura familiar é assim, a minha estrutura patrimonial é assim, é isso. Isso é te dar todas as informações e pegar aí o profissional e colher com você todas as informações. É o momento de ouvir e principalmente de diagnosticar quais são os primeiros passos a se tomar. Se o sistema é para você, porque talvez o seu caso não seja de fazer holding familiar, seja uma outra mecânica, um outro caminho. Então, não é sair pegando e fazendo aí. Quem sair aí fazendo vai te pagando, né? Vai te cobrar por isso. Não sabe o que está fazendo. O teu caminho, o primeiro passo é passar por uma sessão de viabilidade. Essa é, aliás, a etapa mais importante de todas, porque é ali onde a holding começa. Ela começa a se construir ali, na sessão. E ali que o sistema começa a se desenhar, e não é depois. Esse é o grande momento que você precisa aí contratar uma sessão de viabilidade. Aí sim, tem uma segunda etapa, né, que é do trabalho
não é já começar fazendo a holding, é preparar um croquis estrutural, que é um estudo um pouco mais detalhado, mais aprofundado, para você poder aí enxergar como vai ser na prática esses modelos que o advogado aí diagnosticou para você, ok? E aí sim, no final e por último, é hora de você executar a sua holding. Mas esse trabalho, ele funciona assim, em etapas. E aí as pessoas que estão aqui, né? Tem várias pessoas aqui, eu já olhei aqui no chat, né? Ah, ok, obrigado, tá? Eu quero ver como é que fica. Né? Calma, gente, calma, tá? Tem várias pessoas aqui me pedindo contato, me dá o contato do seu escritório. Gente, o que eu vou fazer aqui, né? Eu falei no começo que eu ia dar uma oportunidade muito legal, né? Não vai dar para todo mundo, né? Ok? Vai ser só para quem estiver aqui assistindo a palestra, tá? Esse serviço aí, a sessão de viabilidade, no escritório, é um serviço pago no meu escritório, no valor aí de R$ 1.600 escritório de sessão de viabilidade, tá? Porque é um pontapé inicial, tá bem? Eu também não acho que deva ser aí um valor estratosférico, né? É um valor inicial para poder fazer as coisas, ok? Veja, eu vou criar aqui uma oportunidade bacana para você que é um resolvedor. Você está comigo aqui já há 56 minutos, você com certeza é um resolvedor. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link de acesso. Porque isso eu posso fazer, tá? Eu não posso usar esse espaço aqui para vender nada disso. Mas eu posso deixar um espaço, um link de acesso que, se você quiser, né? Aí sim, você vai lá no site do meu escritório, para contratar a sessão de viabilidade. E quem estiver assistindo, lembra que eu falei? Quem estiver assistindo aqui essa palestra, através desse link, vai conseguir fazer a sessão de viabilidade, que lá no escritório, quem chegar aqui no meu escritório para contratar vai pagar 1.600, você vai contratar a sessão de viabilidade aí com um bônus de 50%. E eu digo mais, se você entrar no link, lá for um dos primeiros, tem mais uma surpresa lá para você. Isso mesmo, tem mais uma surpresa para você que entrar lá até a meia-noite. Primeiro, né, tem o link aqui embaixo, tem também o QR Code aí, você pode clicar aí no QR Code que você vai ter acesso direto lá no nosso escritório. Tem uma surpresa para você lá, tá? Tem uma surpresa. Se você estiver assistindo aqui pelo celular, veja só o chat, né? Ele encobre, ele vai ficar na frente. Você não consegue ver, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar, tem que botar o óculos, tá, pessoal? Desculpa aqui, porque olhar a gente tem. Então, você clica aqui nesse xizinho e aqui ele vai aparecer. Não está aparecendo. Aqui. Tá? Ele vai aparecer e aí você dá um clique ali e você vai direto aí para o nosso site. Mas eu vou deixar aqui também o QR Code para que você possa ter acesso. Então, lembra que eu falei, se você vier no meu escritório, custa 1.600, se for na palestra, bônus de 50%, e tem mais uma surpresa lá para você que acessar isso agora. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que entrar ali e clicar para marcar a sua sessão de viabilidade, para solicitar o atendimento numa sessão de viabilidade, ok? Com o incentivo dos resolvedores, que é o incentivo que a gente dá, né? É só clicar naquele link, beleza? Aí você consegue fazer, você vai conseguir fazer aí a solicitação da sua sessão de viabilidade. Mas não aqui, fora daqui, lá no site, lá no meu escritório, tá? Quando eu disse não dá aqui, várias pessoas aqui pediram, fizeram perguntas, né? Gente, aqui nesse espaço, não tem como falar do serviço, porque não dá, né? Não dá para ser assim. O que mais que eu tenho aqui para te dizer é o seguinte: tem gente que quer a resposta agora, tem que entrar lá, porque cada caso é um caso, é diferente. Cada família aí tem a sua particularidade, então eu não consigo nem responder aqui. Mas eu vou criar aqui um momento para que a gente possa aí, uma outra data, fazer uma live aí de tira dúvida, tá? Gente, tem gente aí que é procrastinador, e aí não tem jeito, né? Se for aí o seu caso, tudo bem, segue a vida, está tudo bem, eu entendo, né? Não tem problema nenhum. Agora, se isso que eu falei faz sentido para você,
Você está interessado em fazer uma host familiar? Caramba, não perde essa oportunidade. Essa é a oportunidade que eu gostaria, por exemplo, das pessoas que eu mais amo na família, poder ter acesso, ok? Então, não perca esta oportunidade de jeito nenhum. Não perde essa oportunidade, né? E sabe por quê? Ela não vai ficar disponível. Nem a palestra vai ficar liberada. Em algumas horas aí, essa palestra vai sair do ar. E é só para quem está assistindo. Para você que está assistindo comigo aqui há 1 hora já, você resolvedor que está assistindo, né? Exatamente é para você que eu estou dando essa oportunidade. E eu não tenho a menor condição aqui de atender todo mundo, ainda mais nessa hora, nesse valor, tá bom? A última vez aí que a gente fez essa palestra, olha, me desdobrei para poder atender todo mundo, né? Eu atendi todo mundo. Então, assim, ó, o meu escritório vai te atender. Nós vamos ter lá o maior prazer em poder te ouvir, em construir esse diagnóstico para você, que é, né, o seu grande passo para você fazer a sessão de viabilidade. É o primeiro grande passo. Agora, o que mais você precisa fazer? Né? Então, esse aí vai ser o seu espaço. O que você vai fazer? Toca no link que está abaixo, clique no QR Code ali, para que você possa ter uma surpresa para você lá. Além do bônus de 50%, eu tenho uma surpresa que vai ficar até a meia-noite, né? Essa palestra vai lá para dentro desse site, que é o do meu escritório, e tá tudo bem, né? É outra história, não tem nada. Então, olha só, não é informação lá. Lá você vai poder fazer as coisas, tá? Lá você vai estar contratando o serviço no escritório. Aí tudo bem. Aqui não. Aqui a nossa missão é informar. E eu vou falar uma coisa. Ó. Tá, você está 1 hora aqui, quase 2 minutos, né? Eu estou aqui com um prazer enorme de dizer para você o seguinte, que eu trouxe aí para você hoje um pouquinho de transformação. Talvez não seja a grande transformação do mundo, mas eu tenho certeza que eu trouxe para você hoje aqui algo que vai transformar aí para muito melhor a vida dos seus filhos. A quem a gente ama, para quem a gente batalha, para quem a gente quer o melhor. Justamente no momento em que você não vai estar mais aqui para cuidar deles, né? No momento que eles vão estar por conta deles mesmos. Então, se esse é o seu caso, não deixe que eles fiquem por conta deles mesmos. No pior cenário. E esse é o cenário daquele grupo horroroso que são hoje os procrastinadores. Seja um resolvedor. Não seja, pelo amor de Deus, não seja procrastinador. Seja um resolvedor. Olha, bote isso para funcionar agora na vida dos seus filhos. Então, corra, tá bem? Vou deixar o link para você aqui embaixo. Toca no link, tem o QR Code. Faça a sua opção de agendamento lá da sessão de viabilidade. Vai ser um prazer enorme poder te conhecer pessoalmente, até porque não dá mesmo assim, eu não tem como tirar dúvidas aqui, tá? Eu vou fazer isso, uma live de tirar dúvida aí, do outro jeito, de outra forma, eu vou informar vocês nos grupos, né? Porque eu preciso ajudar você a entender. Você precisa o quê? Né? Você precisa estar sozinho comigo, com um profissional do meu time, num ambiente apropriado, para a gente poder te atender, beleza? Como é que funciona? Eu entro lá com uma pessoa pelo Zoom, a gente conversa exclusivamente, pode ser com a família, pode ser com quem for a pessoa que decida, né? Quem vai participar junto com a gente. Pode participar o seu advogado, o seu contador, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. O negócio é poder te ajudar a sua família, ajudar os seus filhos, tá? Eu vou te dar aqui uma garantia. E eu não estou falando daquela garantia de 7 dias, eu estou falando de outra. Se você comprar, se você entrar lá e adquirir a sua sessão de viabilidade e alguém da minha equipe não te ligar em 2 dias úteis para marcar a data da nossa sessão de viabilidade, você não precisa nem falar comigo. É direto lá pela Hotmart, não precisa nem me mandar e-mail, mandar sinal de mensagem, fazer nada, tá? Nem ficar atrás de mim, nada. É só apertar o botão e você aperta o botão lá e cancela. Você tem 7 dias para isso, tá? Então, essa é uma outra garantia que eu estou te dando. Não é aquela garantia de 7 dias, mas se alguém da minha equipe, né? Se alguém da minha equipe entrar em contato com você, você pode fazer exatamente o que eu acabei de falar. Então, para você que é resolvedor, entre no clique ali, entre no link abaixo, tem o QR Code, certo? E eu digo mais, para os primeiros 10, quem vai fazer a ligação sou eu. Os primeiros 10 que adquirirem aí a sessão de viabilidade, eu vou te ligar. Eu mesmo vou te ligar, tá? Pessoal, eu vou me despedindo aqui de você.
Um beijo aí no seu coração. Fique com Deus. Um forte abraço, um forte abração mesmo, né? E fiquem aí, pessoal, né? Com Deus. Eu espero poder ter ajudado. Tenho certeza que eu ajudei aqueles que estão aqui. Você que é resolvedor, tá? Esse recado é para você, resolvedor. Entre no link, clique no QR Code que vai ficar aqui na tela e marque já. Não deixe os seus filhos passarem pelo caro e doloroso processo de inventário. Me dá um alívio poder falar isso para você, porque eu não quero que as famílias brasileiras passem mais pelo processo de inventário. Eu tenho pavor disso e eu quero poder ajudar. E lembra, a diferença é muito grande. Certo? Então, para você que ficou conosco, você resolvedor, que ficou conosco até este momento, eu deixo aqui o meu muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos nos encontrar na sessão de viabilidade. Forte abraço e fiquem com Deus.